Olá pessoal, meu nome é Franciele, eu sou Head de Marketing aqui na Jetmob e hoje nós vamos falar de LGPD. A Lei Geral de Proteção de Dados, ou LGPD, está em vigor. Mas afinal, o que isso muda para corretores e imobiliárias? É o que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Se você é corretor ou tem uma imobiliária e já está nesse processo de adaptação e adequação à nova lei, deixa um comentário pra gente aqui embaixo explicando passo a passo como você tem lidado com essa adequação e, se der, deixa uma dica para quem ainda precisa trabalhar nessa adequação para suas empresas. Na última sexta-feira, dia 18 de setembro, foi sancionada então a LGPD e passa a valer desde então. A partir de agora, empresas privadas e órgãos públicos precisam se adequar a essa nova legislação, que prevê uma série de mudanças no nível da segurança e do tratamento de dados dos usuários da internet. Também dá um pouco mais de autonomia para esses usuários ou titulares dos dados. A proposta foi inspirada na regulamentação europeia, GDPR, e até a última versão divulgada, o texto da nova lei estabelece 10 bases legais para a legitimação do tratamento de dados de usuários e garante direito aos titulares de dados como acesso, correção, eliminação, portabilidade e revogação do consentimento. Dessa forma, empodera o consumidor e garante a indenização da ocorrência de danos causados ao titular. A Lei 13.709 de 2018 estabelece que dado pessoal é toda a informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável e determina que o tratamento desses dados deve considerar então esses 10 princípios legais da LGPD. Na descrição desse vídeo, a gente vai deixar quais são esses 10 princípios e um resuminho do que cada um trata. No mercado imobiliário, seja ele construtora, corretores, imobiliárias ou incorporadoras, entre as práticas comuns está a coleta de dados, seja ela offline ou online. Quando a gente fala em offline, a gente fala naquelas vezes em que um cliente, um usuário, ele preenche algum cadastro, algum flyer de lançamento de imóvel a fim de receber mais informações. No online, a gente lembra de todas aquelas vezes em que o usuário de dados, o titular dos dados, preenche algum formulário online pedindo por mais informações ou para receber algum tipo de material que a gente está divulgando. Um dos setores que mais irão sofrer com esta nova lei são os setores de marketing e vendas. Afinal, no mercado imobiliário existe uma série de estratégias que usam a coleta de dados para mapear hábitos de consumo e adequar o envio de informações, ofertas e materiais para esses usuários. Seja na parte comercial ou na concretização de algum processo como venda, compra ou locação de imóvel, o tratamento desses dados devem estar adequados à lei. Nesse sentido, o principal cuidado que você deve ter para adequar a sua empresa é enquadrar o tratamento de dados numa das 10 bases legais que estão previstas nos incisos do artigo 7 da LGPD. Uma atenção especial deve se dar ao fato de que os titulares devem estar devidamente informados sobre essa coleta de dados. Se a coleta de dados se der pelo site, deverá existir uma política de cookies e privacidades, onde a empresa coletará os dados e usará exclusivamente para aquele fim que está divulgado na política de privacidade de cookies. Dessa maneira, o usuário ou o titular do dado saberá exatamente como seus dados estão sendo tratados pela empresa e poderá aceitar ou não o uso dos seus dados através dessa política de cookies. Sabe quando você acessa um site e lá tem um aviso de que os seus dados podem ser coletados? Pois é isso aí. Mas não basta apenas você ir lá e instalar o plugin de cookies no seu site.
É preciso adequar e adaptar, rever toda a sua política de uso e deixar isso bem claro para o seu usuário. E outra coisa, o botão tem que ter a opção de aceitar ou não aceitar a sua política de coleta de dados. No caso das mídias sociais, você pode fazer isso através de uma nota oficial ou de um link externo que leve o usuário até essa política de privacidade de uso. Embora as penalidades sejam apenas a partir de agosto de 2021, é importante que as empresas façam uma revisão da sua política de privacidade e se adequem o mais rápido possível. Indicamos que você busque por profissionais adequados para te auxiliar nessas medidas necessárias, como, por exemplo, a criação de uma nova política interna de privacidade, treinamento dos seus funcionários, adaptação de documentos, alterações técnicas em sistemas e dispositivos, entre outras. Fique atento às 10 bases legais que estão descritas na LGPD e como você deve respeitá-los na sua imobiliária ou você, corretor. Dentre os princípios estão a finalidade específica e ela deve ser informada explicitamente ao titular ou usuário que acessa o seu site. O princípio da adequação precisa estar intimamente ligado ao princípio da finalidade, afinal eles precisam caminhar juntos. O princípio da necessidade diz respeito ao tratamento limitado ao uso desses dados, ou seja, você precisa mapear quais são os dados necessários, os dados essenciais que você precisa para colocar a sua estratégia em ativação e então definir quais os dados que você vai utilizar. Quando a gente fala no princípio de acesso livre, é então deixar livre, de maneira gratuita e fácil, todos os usos dos dados, as maneiras como os dados do titular estão sendo utilizados. O princípio da transparência, como o próprio nome já diz, é a prática de você deixar transparente o máximo possível de informações sobre a sua política de coleta de dados e privacidade para que o titular possa ter acesso a isso sempre que for necessário, sabe? Os 4 últimos princípios da lei dizem respeito mais à política de segurança mesmo. Começando então pela segurança, que prevê coibir situações acidentais ou ilícitas como invasão, destruição, perda ou difusão dos dados. O princípio da prevenção, então, é você criar políticas que previnem contra danos ao titular e aos demais envolvidos no processo da coleta de dados. O princípio da não discriminação quer dizer que você precisa criar políticas, regras, enfim, para não permitir atos ilícitos ou abusivos com o uso desses dados. E, por fim, o princípio da responsabilização do agente, onde o agente, a pessoa responsável pelo tratamento desses dados, é obrigado a demonstrar uma eficácia das medidas adotadas e mostrar como que essa segurança, essa coleta de dados está se dando no meio da sua empresa. No que diz respeito às estratégias digitais da sua empresa, você precisa ter em mente que é imprescindível haver o consentimento do usuário ou do titular de dados e o legítimo interesse, que é quando ele realmente demonstra que ele quer receber informações, ofertas ou materiais da sua empresa. Outra questão que é extremamente importante que você deixe claro é que o usuário ele tem a opção a qualquer momento da revogação do uso dos seus dados, seja ele feito via e-mail, pedido formal ou botão de descadastre. Outra questão muito importante que você deve ter em mente é que o usuário, o titular dos dados, ele pode ter a opção da revogação da coleta de dados a qualquer momento. E isso pode se dar via botão de descadastro do e-mail, formulário ou pedido formal e até mesmo o botão de revogação da sua política de cookies no seu site. E é importante lembrar que a não opção dessa revogação, ela é sim passível de multa. Mas enfim, como que vai funcionar essa fiscalização? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, foi criada através de uma medida provisória. Ela ainda aguarda sua estruturação e a composição prática
Mas, por mais que o período de vigência da lei seja apenas para agosto de 2021, o usuário ele tem outras diretrizes que o protegem na internet. E, por isso, não é motivo para que você adie a adequação da sua empresa na LGPD. A proteção de dados pessoais já é uma realidade no Brasil. Esse sistema de proteção ele é estabelecido por meio da aplicação das regras do Marco Civil da Internet, que é lá da Lei 12.414 de 2011 e também pelo Código de Defesa do Consumidor. Portanto, fica evidente que as imobiliárias e você, corretor autônomo, precisa tratar a adequação da LGPD o mais rápido possível. E não trate a Lei Geral de Proteção de Dados como um obstáculo, mas trate sim como uma maneira de crescer e permanecer no mercado imobiliário. Afinal, uma empresa que mostra transparência, que mostra que se preocupa com os dados do seu cliente e que trata esses dados de uma maneira ética, é uma empresa que será lembrada quando o cliente for lá, enfim, comprar o seu imóvel ou vender o seu imóvel. A empresa ela cria uma autoridade de marca e traz mais proximidade entre usuário e marca. A gente lembra que é recomendável que cada imobiliária, cada corretor procure um profissional capacitado a fim de adequar a sua empresa a essa nova lei de uma forma segura e eficaz. Afinal, ninguém quer ter surpresas no meio do caminho. Com a lei sancionada, as empresas passam então a ter 18 meses, o que quer dizer que a partir do dia 18 de setembro, você tem 18 meses para se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. De forma geral, muitas organizações elas já possuem alguns processos implementados por conta da regulamentação europeia. Esses processos eles podem ser revistos e adaptados à LGPD. Por outro lado, muitas empresas ou órgãos ainda precisam se adequar a essa nova lei e estruturar novos programas de implementação de coleta de dados, tratamento de dados, para garantir a conformidade em relação à lei dentro do prazo estabelecido. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenha conseguido esclarecer um pouquinho mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E é importante a gente lembrar que a LGPD ela vem para dar mais empoderamento ao usuário. E lembrando que nós somos também usuários, somos titulares de dados que estamos aí navegando na internet, visitando lugares e disseminando, divulgando os nossos dados por aí. Então é importante que a gente tenha essa liberdade, que a gente entenda esse lado da lei, que ela, como a gente disse, como eu falei no vídeo anteriormente, a LGPD ela não é um obstáculo, mas ela é sim um momento para a gente se empoderar e para a gente decidir mesmo de que maneira os nossos dados eles estão sendo usados na internet e também no mundo offline. E lembrar também que isso também traz mais segurança para as empresas, né? Que vão ter um cuidado maior aí na hora de coletar dados, de fazer o tratamento desses dados e também criar políticas de privacidade para a sua empresa que protejam os usuários e também a empresa. Afinal, ninguém quer ter que pagar multa ou se colocar em alguma situação judicial por algum detalhe que não foi revisto aí pela adequação da nova lei. Não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no nosso canal e deixar um comentário aqui dizendo o que você achou do vídeo, se você tem alguma dúvida ou como está sendo esse processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Até a próxima e tchau, tchau!